galerinha, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sistema esquelético, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o esqueleto apendicular, tá certo? Isso mesmo, vamos falar o sistema esquelético, mas hoje nós vamos falar especialmente do esqueleto apendicular, tá certo? Falar um pouquinho sobre o esqueleto apendicular, falar alguns ossos que o compõem, tá certo? E depois passar uma atividadezinha para que vocês realizem aí em casa. Tá certo, pessoal? Pega o caderno, anota tudo aí que vocês acharem importante, tá certo? E bora lá para mais uma aula, tá certo? Essa aula vai ser rapidinha. O esqueleto apendicular não tem muita coisa que nós falarmos, mas anotem tudo que vocês acharem aí de importante, beleza? O esqueleto apendicular, ele é os ossos que compõem os nossos membros superiores e os nossos membros inferiores. Membros superiores, os nossos dois braços, e membros inferiores, as nossas duas pernas. Isso mesmo. E a principal função do esqueleto apendicular é a movimentação e sustentação do corpo, tá certo? Então ele vai ser responsável pela nossa movimentação e por sustentar o nosso corpo, tá certo, pessoal? E como vocês estão vendo aí no slide, no total, esse esqueleto apendicular, ele é formado por 126 ossos, que são divididos, como eu falei, em membros superiores e membros inferiores, tá certo? Hoje nós vamos conhecer os principais ossos que compõem esse esqueleto apendicular e os principais ossos dos membros superiores e os principais ossos dos membros inferiores, no caso, braços e pernas, tá certo? Bora lá dar mais uma passadinha aqui no slide. Agora nós vamos começar a conhecer um pouquinho sobre os ossos, sobre a anatomia desse esqueleto apendicular, beleza? Passando aqui, pessoal, nós vamos falar primeiro sobre os membros superiores, sobre os ossos que compõem os membros superiores. Os membros superiores que é o quê? Os nossos braços. Isso mesmo. Essa sigla aí em cima, que é MMSS, simplesmente é membros superiores. Mas por que, tio, tem dois M's e dois S's? Porque nós temos dois membros superiores, dois braços. Então é representando os dois braços dos membros superiores, tá certo? Como vocês estão vendo aí na imagem, eu peguei uma imagem que mostre a imagem, claro, e os principais ossos que compõem esse membro superior, no caso, nosso braço. E o primeiro osso aqui, que é esse ossozinho pegando aqui, é a parte superior do nosso ombro, tá certo? Que é a clavícula, tá certo? Que é esse ossinho aqui em formato de um L, que ele pega aqui do ombro e vai até perto do nosso pescoço, tá certo? O segundo ossinho, que é esse aqui, é a escápula, tá certo? A escápula faz parte também do nosso membro superior. Logo após vem o húmero, que é esse osso aqui, que pega do nosso cotovelo até o nosso ombro, tá certo? É o osso responsável por sustentar essa parte aqui do nosso braço, tá certo? No nosso antebraço, que é essa parte logo abaixo do cotovelo, nós temos dois ossos, que é o rádio e a ulna, tá certo? O rádio, se vocês colocarem o braço assim, ereto para frente, vocês vão ver que os dois ossos ficam um em cima e um embaixo, tá certo? O que fica na parte superior é o rádio e o que fica na parte inferior do nosso antebraço é a ulna, tá certo? E na nossa mão nós temos, a nossa mão é dividida em três partes, que é o carpo, tá certo? Que é essa parte mais do meio aqui da nossa mão. O metacarpo, que é essa parte mais próxima dos dedos. E as falanges, que são os nossos dedos. Tá certo, pessoal? Esses são
os principais ossos que compõem os membros superiores. Então, esses mesmos ossos nós temos em um braço direito, nós vamos ter no braço esquerdo, tá certo? Passando, vamos conhecer agora um pouquinho sobre os nossos membros inferiores, tá certo? A sigla MMII é a mesma lógica da sigla MMSS, porque nós temos duas pernas. Isso mesmo. E aqui nós vemos aqui na imagem os ossos que compõem esses membros inferiores do nosso esqueleto apendicular, tá certo? Nós vamos começar com nossa cintura escapular, ou seja, da nossa cintura aqui, que ela é composta pelo osso íleo, tá certo? O pubis e o isquio. Então essa nossa cintura aqui ela é a junção de três ossos: o íleo, o pubis e o isquio, tá certo, pessoal? Logo abaixo aqui, nós vamos encontrar o maior osso do nosso esqueleto, que é o osso do fêmur. Isso mesmo. O osso do fêmur, ele é o maior osso que nós temos no nosso esqueleto. E dependendo aí de pessoa para pessoa, ele pode ir aumentando, tá certo? Chega em uma idade que ele não aumenta mais, mas ele é o maior osso do nosso corpo humano. Aumentando ou não, ele é o maior osso, tá certo? Logo abaixo, na região aqui do joelho, nós temos a patela, que é conhecido como joelho, tá certo? Essa patela, esse osso triangular aqui, tá certo? Logo abaixo do nosso joelho, nós temos dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. A tíbia é esse osso mais do meio, esse osso mais grosso, tá certo? E a tíbia, ela é o segundo maior osso do nosso corpo, do nosso esqueleto, tá certo? A fíbula é um ossinho bem fininho que fica no lado da nossa perna, tá certo? E o nosso pé, ele também é dividido em três partes. Lá no membro superior, ele era dividido em carpo, metacarpo e falanges. Aqui no membro inferior, ele vai ser dividido em ossos társicos, ossos metatársicos e falanges, tá certo? Então vai ter essa diferença entre os ossos da mão do membro superior e os ossos do pé do membro inferior. Ossos do membro superior são carpo, metacarpo e falanges. O do membro inferior é társicos, metatársicos e falanges. Tá certo, pessoal? Então esses são os ossozinhos aí dos membros inferiores. E eu trouxe aqui algumas curiosidades, duas, para ser mais exato, que tem nessa parte do esqueleto humano, tá certo? A primeira curiosidade é que a osteologia é o nome dado à ciência que estuda os ossos. Então, toda essa ciência que estuda os ossos, ela é chamada de osteologia. Osteologia. Osteo de osso, logia de estudo, beleza? E a segunda curiosidade que eu trago é que a fíbula ela pode ser usada para o enxerto ósseo. Mas o que é isso? Ou seja, a parte do osso ela pode ser retirada para substituir outro osso perdido. Vamos supor, eu perco o osso do húmero, lá do membro superior. Então a fíbula, nós podemos retirar uma parte dela para substituir esse osso, tá certo? Claro, isso é só um exemplo. Tem que ser um osso que seja menor um pouquinho, tá certo? Mas por que ela pode ser retirada? Porque ela pode ser remodelada, tá certo? Ela com o tempo ela vai se remodelando. E mesmo que a pessoa tire ela não vai prejudicar nem a sustentação, nem a locomoção do corpo. Não prejudica. E ela tem esse poder de se remodelar, tá certo? Pronto, pessoal. Essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Anote cada coisinha aí. E agora eu trago uma atividadezinha para que você realize em casa. Vai ser uma atividade parecida com a atividade passada. Vocês devem escolher uma parte do esqueleto apendicular.
ou o esqueleto, ou a parte dos membros superiores, ou a parte dos membros inferiores. Vocês vão realizar um desenho, tá certo? E colocar o nome dos principais ossos que compõem a parte escolhida por você, tá certo? Vai ser na mesma lógica da atividade passada. Então, vocês fizeram, vocês escolhem, vocês desenham. Quando desenhar, desenham no caderno, quando desenhar, tira aquela foto e me envia lá na plataforma do Classroom, tá certo? Me envia lá na plataforma do Classroom, para que eu veja que realmente vocês estão fazendo as atividades em casa. Tá certo, pessoal? Então foi isso a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. E próxima semana nós voltamos com mais, tá certo? Um abraço e tchau. Fiquem com Deus.